Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte. 29 anos no ar, mais um programa itinerante. Estamos no Zequinha, no Esporte Clube São José, dia do árbitro. E aí os árbitros de futebol, ex-árbitros de futebol, resolveram se reunir para bater um papo, trocar ideia, fazer uma resenha, lembrar de grandes histórias. E nós estamos aqui registrando e para registrar esse momento. E no primeiro bloco do nosso programa, nós vamos conversar com o Silvio Rodrigues, que aqui está. Foi um grande árbitro do futebol gaúcho, apitou pelo Brasil todo, do tempo do Agomar, do Barreto, do Bernardoni, do Cavalheiro, enfim. Vai ser o nosso primeiro papo, tá certo? Roda a vinheta, entra o intervalo, voltamos em seguida, direto do Zequinha, do Esporte Clube São José. O dia do árbitro, já voltamos. Dona Teresa é aposentada. Seus filhos foram morar em outra cidade. O marido passou dessa para melhor. Nem o Silvestre para em casa. Sabe o que ela faz para espantar a solidão? Música! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O programa Maturidade Ativa é um deles. Grupos de convívio, inclusão social, oficinas e outras atividades para o envelhecimento saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Bem, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta para conversar com o grande árbitro que foi o Silvio Rodrigues. Dia do árbitro, os ex-árbitros e árbitros atuais do futebol gaúcho se reuniram para comemorar a data, para conversar, na realidade, um encontro, para relembrar de velhas histórias, de grandes resenhas, aqui no Zequinha, no Esporte Clube São José. Silvio Rodrigues, que prazer te encontrar. Pô, hoje está uma barbada apitar, hein? Hoje está fácil, né? Porque hoje não se apita mais. Hoje o árbitro é apenas uma figura decorativa, tem o VAR. Então, deixa acontecer tudo que puder acontecer, o que tiver acontecido dentro do gramado, para o jogo, vai lá e decide depois, né? Aí é fácil. Será que quando o árbitro corre para ir no VAR, ele já está condicionado ou não? Eu acredito que não. Eu acho que o árbitro, quando vai lá, ele vai tirar uma dúvida que ele teve. Ou ele vai certificar de alguma coisa que ele acha que aconteceu e não tem certeza. Eu acho que é isso que acontece. Porque sempre que acontece isso, ele vai lá e volta e normalmente ele muda aquela decisão que a gente acha que ele ia ter tomado, entendeu? Que ele devia ter tomado. Por quê? Porque ele talvez tenha visto, por exemplo, teve um jogo agora, mais recente, que teve um pênalti que foi na frente do árbitro, a 3 metros, e ele não deu nada. Aí se valeu do VAR para ir lá e depois veio confirmar o pênalti que ele mesmo tinha visto. E quando tu estás em casa, assim, na frente da televisão, assistindo, e aí acontece isso, o que tu lembra, assim, para fazer uma comparação com o teu tempo, lá na década de 70, de 80, que não tinha o VAR, mas tinha o camburão da Brigada Militar?
que eu tinha que decidir na hora, né? Em questão de segundos. Hoje, eles decidem hoje em 8, 10 minutos. E eu tinha que decidir na época em questão de 10 segundos, no máximo. E aí era o que Deus queria que fosse, né? Porque se desse tudo certinho, a minha decisão, tudo certo. Se não desse certo, aí segunda-feira vinha a paulada, né? Antes tinha o trio, né, de árbitros. Depois foram 4 e chamavam de quadrilha ou de quarteto. Chiquinho. Bom. E agora tem não sei quantos no campo, mais uma equipe inteira no tal de VARs. Não é muita gente falando, muita gente ouvindo, muita gente vendo. Muita gente atrapalhando, eu acredito. Porque, fora os que tem no gramado, tem um trio, mais 2 ou 3 auxiliares lá por fora, e lá no VAR tem, parece, 4 ou 5. Então deve ter mais ou menos uns 10. Né? E mais os operadores ali que estão operando, que eu acho que dão um bitaco também. Olha aqui, deixa eu trazer mais aqui o lance, deixa... Né? No mínimo são os 10 árbitros hoje que dirigem uma partida. E que não decidem nada, né? Não decide nada. Vai decidir depois de ver no tal do VAR esse aí, que um árbitro que eu gostaria de ser, o VAR. Que ganha paradinho só para ver na televisão, que nem nós em casa, né? Mas aí também é uma covardia, né? Porque a gente está em casa vendo, vê o replay 30 vezes e não chega a uma conclusão. Aí eles querem que o árbitro, no único lance, decida. Não. Antigamente, por exemplo, quando eu apitava, eu acho que tinha uma câmera só. Hoje tem 20, 30 câmeras. 20, 30 câmeras. Então eles veem por cima, por baixo, por trás, pelo lado, por tudo que é lado que ninguém vê, eles conseguem ver. Então, por exemplo, eu tenho visto lances numa partida de futebol que eu posso ver 300 vezes e não vou assistir. E aí, de repente, aparece uma câmera lá que viu. Então, é muito fácil apitar hoje. Estou conversando aqui no dia do árbitro com Silvio Rodrigues. Foi grande árbitro de futebol, grande parceiro, viveu grandes momentos nesse país todo. Foram 23 anos de arbitragem. Quantos clássicos aqui no Rio Grande do Sul? 23 anos de arbitragem. E, bom, se somarmos os clássicos todos em si... Baguá, na minha terra, quantos? Só num ano eu optei 6 Baguá. Caju, Brapel... Grenal, Novo Hamburgo e Aimoré. Enfim, optei, eu acho que quase todos os clássicos do Rio Grande do Sul. Grenal foram quantos? 3 Grenais. Algum lance duvidoso que tu lembres na época? Sempre tem, né? Não, tem aquele lance famoso do André Catimba, né? Que até hoje aparece. Não, aquele que foi expulso por mim naquele Grenal. Então ele não se conformou e aí veio na minha direção, né, me xingando, o dedo em risco e tal. E quando ele chegou muito próximo de mim, eu levei a palma da mão assim para ele não chegar mais. Aí ele bateu na minha palma da mão e se jogou. Não te lembra desse? Então esse foi o lance mais engraçado que eu tive na minha vida de futebol. E aí, isso aí foi assunto a semana toda? Até hoje é o assunto. Quem me vê, o André Catimba, tinha o André Catimba. Até hoje é assunto, Zé. Mas tudo bem, né? Faz parte. E esses clássicos pelo interior, o que tu lembra disso? Em Bagé, lá na minha terra, tu deve ter saído do Camburão alguma vez ou não? Não, graças a Deus, em Bagé, sabe que Bagé é... Bom, tanto que eu te falei, né? Eu, num ano, optei 6 clássicos lá. Porque o Cidatino, tudo que era clássico que tinha lá, eles me chamavam para apitar. Porque eu me dei bem lá. Então, sabe que no interior é o seguinte, ó. Quando o árbitro é simpático para eles, pode apitar mal, que está bom para eles. Quando eles não gostam, tu pode dar show de arbitragem e não serve. E eu me dei bem, graças a Deus, sempre lá em Bagé. E apitei tantos clássicos lá que cada um que eu ia lá, eu saía melhor do que o outro. Bom, tu fosse árbitro também da CBF Nacional, da antiga COBRAF, né, que era a Comissão Brasileira de Arbitragem. Hoje é o quê? Hoje é CBF, na CBF, não, hoje nem sei o que é hoje. Comissão de Arbitragem, é isso aí. Tá? E aí tu apitasse em grandes estádios, não? Sim, optei Maracanã, apitei em Minas, apitei... Em quase todo o Brasil eu trabalhei, né? Ou de auxiliar também, né? Que na época a gente era árbitro e auxiliar. Então eu optei no Brasil inteiro. Tinha aquele sorteio, teve uma época que a CBF inventou o seguinte, tirou os auxiliares, os bandeiras, e os árbitros, né, eram 4. Aí no vestiário fazia o sorteio para o trio, e o que sobrava
né, ficava de quarto árbitro, e os árbitros eram o bandeira. Aquilo deu uma discussão, né, porque o árbitro não tinha o cacuete de seu auxiliar. Começou aqui quando era diretor de futebol o Nestor Ludwig. Foi aqui no Rio Grande do Sul. A gente saía daqui, os 4, ninguém sabia quem era o árbitro. Então chegava lá, o delegado da federação sorteava, e um era árbitro, os outros eram auxiliar e reserva. Era assim. E aquilo atrapalhava, né, porque o árbitro não conseguia se preparar, eu vou apitar, eu vou me preparar. E aí ia para lá, no próprio vestiário. Teve um jogo do Flamengo com o Grêmio, no Maracanã, que eu assisti o sorteio lá. Ali. Era difícil, né? Mas a gente tinha que estar preparado para isso. A gente estava preparado para ser árbitro ou auxiliar, ou reserva, né? Uma coisa ou outra a gente tinha que ser. Então a gente já sabia que estava no sorteio e fosse o que Deus quisesse. Se sorteasse a gente, feliz. Se não fosse, a gente teve que ficar feliz também, porque ia auxiliar o nosso colega para que tivéssemos uma boa arbitragem. Naquela tua época lá, 70, 80, tinha jogador assim que nem o Kahneman, que nem o D'Alessandro, tantos outros que tentam apitar o jogo? Sempre teve, mas hoje tem muito mais. Eu, por exemplo, hoje eu expulso eles de casa, porque eu não aceitava aquilo. Quando eu apitava, eu não aceitava aquilo. Bom, hoje eu vejo o D'Alessandro, só falta tomar do árbitro o apito e dar para outro, para aquele que apite. O Kahneman, por exemplo, pelo amor de Deus, hoje as arbitragens estão muito coniventes com esse tipo de situação, que eu não aceitava. Eu acho que na época nós não aceitávamos, os árbitros não aceitavam. Quem era o chato lá do jogador na época? Tinham vários, mas tinha um que incomodava lá. Não, todos eram mais ou menos. O Filipão, tu apitou o jogo do Filipão, que era um zagueiro que só rebatia no Caxias. Ele incomodava muito o Filipão? Não, ele era truculento, né? Jogava daquele jeito que ele sabia jogar. Mas ele não complicava, não. Ele só era mais durão. E o Figueroa no Internacional também apitasse jogo do Figueroa, que era o cara famoso, o grande cara, o grande ídolo. Como é que era o comportamento dele com a arbitragem? Um gentleman. Figueroa era uma moça, brincadeira, eu nunca vi. Ele não tinha nada que reclamar dele, nunca. E aí falava que ele dava cotovelada e tal. Eu optei jogos desses, eu nunca vi ele dar cotovelada em ninguém. Eu só perguntei do Inter. E o Anchieta, no Grêmio, zagueiro também. O cantor, o tangueiro, não, era outro gentleman. O Anchieta era uma figura assim, ó, que dava... A gente tinha prazer de conversar com ele, porque ele era muito elegante. Tem um aí que tu vai lembrar quem era o chato, ou no interior, coisa e tal, que tentava pelo menos argumentar. Eu não lembro, assim, sabe? Eu não lembro porque eu sempre me preservava desse tipo de jogador, entendeu? E treinador, quem é o que mais gritava? Chiquinho. Francisco Neto. Gostava de... gritava. Mas era gente boa também. Era gente boa, Chiquinho. Silvio Rodrigues, que prazer te ver, cara. Prazerzaço. 23 anos de arbitragem, viajou esse país e esse mundo, e clássicos, e hoje está aí confraternizando aqui no Dia do Árbitro. Pô, garoto, vamos continuar aqui no Zequinha, no Dia do Árbitro, a confraternização, a resenha, as histórias. Voltamos em seguida, roda a vinheta. Vamos embora então, estamos de volta, direto do Zequinha, do Esporte Clube São José.
o dia do árbitro. Aí os árbitros de futebol, ex-árbitros, se reuniram aqui para uma resenha, para lembrar de grandes histórias. Já falei com o Silvio Rodrigues do primeiro bloco, que foi um grande árbitro do futebol gaúcho e brasileiro. E agora o Luiz Abel. Esse cara foi juiz, árbitro de futebol de campo, de futebol de salão. Hoje ele é instrutor de arbitragem do Sindicato de Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul. Mas eu conheci esse cara lá em Pelotas, quando eu estudei jornalismo na Católica. E tu estudava o quê? Fazia economia. Economia. Aí depois ele veio para Porto Alegre brilhar, né? E nos encontramos aqui e estreitamos a nossa amizade. Legal, né? No dia do árbitro encontrar aí essa galera aí. Essa cruzada é bom a gente encontrar aqui. Boa noite a todos vocês, é uma satisfação boa trabalhar contigo. Tu sabe que a gente tem um carinho desde guri, porque nós estávamos na Católica e no intervalo das aulas a gente ia tomar um cafezinho, né? Aquele bar pequenininho que tinha a Católica, hein? Doutor, lembra-se? Dom Antônio Zátera. Dom Antônio Zátera. Depois eu fui para a Rádio Universidade Católica de Pelotas fazer um estágio lá no jornalismo. Professor José Cunha, José Maria Cunha, que era o diretor. Eu lembro dessa passagem, eu sempre te acompanhei fazendo futebol. E hoje a gente está em Porto Alegre, aliás, hoje não, há muitos anos eu estou em Porto Alegre fazendo também futebol. Eu apitei a segunda divisão de campo e apitei, até Mundial de Salão eu apitei. E, claro, acompanhando sempre a tua trajetória. E vamos falar um pouquinho de política. Eu sou teu fã como vereador e podes contar comigo já. Garoto! Bom, o que te levou para o futebol de salão? Que hoje é o futsal ou já era futsal? Era futsal, bola pesada. O que me levou ao futebol? Era futsal ou futebol de salão? Era futebol de salão. Porque hoje o futsal tá muito rápido, né? Tá. Não é só o futsal. O futebol de campo hoje eu não apitaria. Eu sempre fui malandro, nunca gostei de educação física. Só é pro atalho? Só pelos atalhos. Mas o salão me chamou a atenção porque eu era da CBFS, logo em seguida que eu cheguei aqui, em 82, 83. Federação Brasileira de Futebol Salão. Eu já apitei a final de Campeonato Gaúcho, em 81, lá em Lagoa Vermelha. E um dos diretores do campo, meu saudoso e querido Barreto, que sempre me protegeu. José Luiz Barreto, grande árbitro também. Que me protegia em termos de escala, ele queria que eu largasse o salão. Mas como eu era árbitro, aspirante à FIFA, eu fiz até Mundial de Salão, não ia largar o salão. Fiz salão e fiz campo e gosto dos dois. E acho que eu sou mais árbitro no campo. Tu acha que o campo e o salão para arbitragem mudaram muito para hoje? O grande problema do salão, eu acho que é a mudança da regra. Que antes não podia o goleiro jogar com os pés fora da área, não podia gol de dentro da área, não podia jogar a bola lá para o outro lado, que era a reversão. Pô, agora é uma barbada, né? Até impedimento tinha naquela época. Gol de dentro da área de cabeça era impedimento. Isso. Eu lembro que eu apitei um jogo Inter e Perdigão de Marau, e eu anulei 2 gols do Inter que o próprio Dorinho, que eu sou fã dele, chegou para mim e disse, pô, foi tu que fez eu perder? Não, senhor, é a regra. Existe impedimento e o Ortiz estava impedido e eu anulei os gols. Batia, né? O lateral era gol de cabeça de dentro da área, era impedimento. Era impedimento. Mas isso são passagens lindas, gostosas que eu tive na vida. E o último jogo da segunda divisão de campo, eu apitei lá na tua terra, Bagé e Brasil de Pelotas. Que ano é esse? Eu não vou me lembrar. Eu parei em 2002 com o campo e com o salão. Saísse no Camburão alguma vez ou não? Isso aí, em Caxias, eu apitei o pênalti contra um time dos baixinhos lá, eles saíram me dando, eu saí dando neles. Que jogo era? Era Progresso pelo Campeonato Citadino de Caxias, que classificava para o estadual da federação. Mas foi bom. Foi um aprendizado. E hoje eu transmito aos guris. Isso é que eu queria falar contigo. Toda essa tua bagagem, essa tua experiência, né, acabaram te levando lá para o sindicato e tu é o instrutor de arbitragem, o coordenador do curso de arbitragem. Hoje, inclusive, vi tu postar no Facebook lá. Atenção, prefeituras! Só contrate o árbitro que tem o diploma do sindicato, que fez o curso. Não pode dar aula que não tem o curso do sindicato. Está muito banalizado e a gente quer fazer como quer a CBF. Respeito ao árbitro, eu quero respeito dos árbitros do Estado do Rio Grande do Sul,
para quem é sindicalizado e para quem tem diploma. Porque se não tem diploma e não é sindicalizado, é como nós. Eu sou economista, tu é jornalista, nós temos o nosso diploma na parede. Viu? Então a gente tem condições de, dentro da economia e dentro do jornalismo, apresentar, como tu estás apresentando aqui, o teu trabalho. Agora, o árbitro que não é formado, que não tem o seu certificado, o seu diploma, não pode apresentar nada. É contra a lei. E é só o sindicato de árbitros que pode formar árbitros amadores. Bom, esta gurizada aí que tu tá formando, tu dá real para eles, vão se formar, vai começar no amador, vai subindo, vai sair no meio das melancia fugindo dos torcedores, não tem polícia, porque eles acham que ia fazer o curso e já tá no Maracanã apitando. Não vão apitar Grenal nunca. Tem que começar lá no amador. Tu dá real para eles? Dou a real e falo que vai ser muito difícil alguém apitar um Grenal. Por quê? Porque é um jogo diferenciado. Como na minha terra, eu apitei papel, vice. Mas é um jogo diferenciado, é poucos que vão apitar. Além de tu ter pouco trabalho em termos de time grande, tu tem que aprender tudo na várzea. Eu dou tudo aquilo que eu aprendi e tenho uma equipe muito grande, porque eu não faço o verão sozinho. A minha equipe é grande de professores. E eu tenho o apoio, principalmente desse guri, do Maicon, que continua comigo. É o Maicon? É o presidente do Sindicato de Árbitros, que é lá da terra também. De Pelotas? É, de Pelotas. E ele me dá um apoio total, tanto é que sexta-feira eu estou viajando para Pelotas, dando a segunda aula de um curso de árbitro em Pelotas. E já tem uma programação também para a Ulha Negra e tem uma programação aqui em outubro, que tu já estás convidado para nós fazer um trabalho só com mulheres. Bom, para fazer o curso de árbitro, tem que ter o curso superior hoje? Não há necessidade. De preferência, o curso de educação física. Isso é para a federação, que é diferente. É diferente do nosso ambiente. Nosso ambiente é amador. Nosso ambiente é um tipo de aula diferente que a federação dá. Que não tem também limite de idade. Não tem limite de idade. E lá eu digo para eles na sala de aula, eu vou dizer, não tem tamanho para ser árbitro, cara. Tamanho não é documento, raça não é documento. Mas o Agomar era baixinho, apitava pra caramba, né? O Carlos Martins era baixinho, foi parar na FIFA. Então eu digo na sala de aula, você tem que ter competência, tem que estudar a lei do jogo e saber principalmente ter carisma e dom para aquilo que tu vai fazer. Tem que saber a regra 18, hein? São só 17 as regras, mas a 18 é o bom senso. Apitou, o cara pegou a bola, bateu, para que voltar para dizer que a falta é do outro? Né? Tem que ter a manha. A vivacidade. A 18 é aquela do árbitro. É aquela que ele usa embaixo do braço para sair do campo de jogo. Porque o amador é diferente em tudo, Bosco. O amador não é fácil. Você lembra quando eu tinha a delegacia da Federação Gaúcha de Futebol em Pelotas, em 1979? Eu tinha 13 cidades para escalar a segunda divisão e o amador. Hoje não tem mais, hoje só tem varziano. Só varziano. E é diferente a arbitragem do varziano do profissional. Você tem que ter a regra 18, bom senso, carisma e principalmente chegar. O que eu quero dizer chegar? Tu te apresentar bem, tu ser respeitado, tu respeitar, tu te fazer presente no campo de jogo para que os caras saibam com quem tu está lidando. Grande Luiz Abel. Foi árbitro, futebol de campo, futebol de salão. Hoje é instrutor de arbitragem do Sindicato de Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul, coordenador do curso de arbitragem aí para os amadores, enfim, é uma peça importante nessa engrenagem aí para qualificar esse pessoal que gosta de apitar na várzea e no futebol amador. Nós vamos fazer mais um intervalo, vai rodar a vinheta, nós vamos continuar aqui no São José, no querido Zequinha, na noite de encontro dos árbitros e ex-árbitros de futebol, para comemorar o Dia do Árbitro. Grandes histórias, uma resenha maravilhosa. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte. 29 anos no ar. Voltamos em seguida. Há 50
50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Joana sonhava em ser modelo, mas era balconista na confeitaria. Sorria para novos clientes, clientes antigos e até quando não tinha cliente nenhum. Cuidava da sua alimentação e da saúde de seus dentes. Hoje ela continua na confeitaria, ainda sorrindo, só que agora no cartaz da propaganda. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Cuide de seu sorriso em nossas clínicas odontológicas. Tratamentos diversos para crianças e adultos com agendamento direto nas unidades. Vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Vamos embora então, continuamos aqui no encontro dos árbitros e ex-árbitros de futebol, aqui no Zequinha, no Esporte Clube São José. É o dia do árbitro, essa galera toda se reuniu aqui para fazer uma resenha, para conversar, e nós já tivemos assim, grandes nomes na presidência do sindicato. O maior deles, o Carlos Eugênio Simon, árbitro de 3 Copas do Mundo. E outros tantos. E agora temos um menino, um jovem. O Maicon Zug. Ele é de Pelotas, mora em Pelotas, é árbitro e é o presidente do sindicato dessa galera toda aí. Que é bom esse reencontro, né, Maicon? Para fazer uma resenha, lembrar de grandes histórias que eles viveram e que tu estás vivendo a partir de agora. Obrigado, João, pelo convite aí, e pela participação também nesse encontro, né? É muito satisfatório para nós, né? E uma grande responsabilidade, né? Representar grandes nomes da arbitragem gaúcha, né? Pessoal que passou aí, pessoal que está trabalhando hoje. A arbitragem gaúcha é uma referência no Brasil e no mundo, né? Tanto que nosso ex-presidente do Safergs, o Simon, aí tem 3 Copas do Mundo, né? Então, é uma noite para o pessoal da antiga, que nem a gente diz, né? Interagir com a gurizada, contar a causa, dar risada, rever amigos, né? A gente quer tornar uma noite especial para o árbitro nesse dia do árbitro. Bom, e aí tu falou no Carlos Simon, e eu falei no Carlos Simon, mas vamos lembrar do Leonardo Gaciba, que não foi presidente, mas foi aqui do sindicato e hoje manda na arbitragem nacional. O que representa para vocês aqui do Rio Grande do Sul o Gaciba estando lá junto com o José Mocelin, que também, esse foi presidente do sindicato, e um grande presidente, porque organizou as delegacias com sede própria, e o Mocelin está lá junto com o Gaciba. Quem representa para o sindicato isso? Para o sindicato, tendo os dois lá, o Mocelin como ex-presidente, né? A gente sabe as benfeitorias que ele fez para o Safergs, né? O Gaciba, todo mundo conhece, né? Eu posso dizer que ele é conterrâneo da minha cidade, né? É uma satisfação enorme, né? Sinal que a arbitragem gaúcha está sendo bem representada, né? A gente está mandando no Brasil, né? Que nem a gente diz, né? O Gaciba como chefe maior e o Mocelin auxiliando ele, né? É um desafio para eles também, né? Que a gente sabe que é difícil comandar, né? Mas eu creio que tem tudo para dar sucesso, eles saírem tri bem aí, a arbitragem gaúcha e a brasileira sendo destaque no mundo todo. O que o sindicato faz, assim, por exemplo, nós já tivemos grandes árbitros na FIFA, chegamos a ter
3, eu acho aqui. 3. Aí, hoje nós temos só o Daronco, né? E com o nome apitando, o Voaden. Tá difícil fazer essa renovação? Eu acho que é um desafio até para o próprio Gaciba, né? A gente sabe que o grande centro que estava no comando, né? Politicagem, a gente sabe também, mas o árbitro gaúcho sempre, para as finais, tanto em outros estados, é requisitado, né? Isso aí mostra a qualidade do árbitro gaúcho. Então eu creio, abrindo número de vagas mais para a FIFA e para a CBF, com certeza árbitros gaúchos aí que estão começando vão despontar logo logo. Quem é que está surgindo aí? Quem é que já está pegando, que o Gaciba está escalando mais aí na Série B, na Série A? A gente, além do Daronco, Voaden, Jean, Bins. Ah, tem o Jean-Pierre, que eu esqueci do Jean-Pierre. Isso, tem o Jean também, o Bins. A gente está... Bins é o... Daniel Bins. O Daniel Bins, duas promessas aí que a gente tem, que é o Douglas, né? Douglas. E o Vinícius. Vamos dar o nome completo. Douglas. O Douglas Silva e o Vinícius Amaral, né? O Vinícius fez a estreia na Série A do Brasileiro, na Bahia, foi muito bem. O Douglas também é um pessoal que está trabalhando na Série B, vai ter oportunidade na Série A, né? E eu tenho certeza que eles estão preparados, estão se preparando, né? Para cada desafio que vem pela frente aí. Maicon, vamos falar um pouco. Estou conversando aqui com o presidente do Sindicato de Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul, o Maicon Zug, que é pelotense, mora em Pelotas. Eu estudei, eu sou de Bagé, mas fiz faculdade de jornalismo em Pelotas, da Católica. 76, 77, 78, 79. Para tu ver que eu era bom, que eu não repeti uma matéria, me formei nos 4 anos. E eu sinto uma saudade daquela cidade, cara. Eu trabalhei lá na Rádio Universidade Católica de Pelotas, o Volney Castro, Fernando Cunha, que já faleceu, com o Darcy Pino, com o Cleiton Rocha. Bom, e aí, cara, eu morava ali na Alberto Rosa, perto da rádio, bem na frente da Igreja do Porto, onde tem o Emaús, aquele encontro de jovens lá. E o Campo do Brasil, perto ali, e eu era o setorista do Brasil na época, né? E na época tinha lá em Pelotas o Campeonato da Colônia, tinha o Praia 7, essas coisas. Existe isso ainda lá? Existe, o Campeonato da Colônia, onde que revelou Gaciba, Jean, trabalharam muito no Amador lá, no Colônia. Jean-Pierre de lá também? Sim, o Jean-Pierre é de Pelotas também. A gente tem o Vinícius Costas, que foi CBF também, que é de Pelotas. E o campeonato lá, Pelotas vive futebol. Brasil, tu morou lá, tu sabe, Brasil, Pelotas, Farroupilha, todo mundo torce. Então, assim, até na tua parte de jornalismo, quem trabalha no jornalismo de Pelotas lá sofre pressão, porque o pessoal lá não torce muito para a dupla Grenal. O pessoal é time da cidade mesmo. E os campeonatos lá são muito fortes. O campeonato amador lá da liga que o pessoal faz, campeonatos tem em tudo que é lugar. Orgulho de ser Auro Cerulho, pois é o hino do Pelotas. E o Brasil, 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 as tuas cores são nosso sangue, nossa raça. Agora do Farroupilha, eu não sei, nem um pedacinho, mas tenho grandes lembranças do Coronel Poeta, que faleceu com mais de 90 anos, que coordenou e sustentou o Farroupilha por 50 anos. Né? Com certeza, com certeza. E o Farroupilha continua firme lá. O Farroupilha, esse segundo semestre não jogou, né? Teve uma sucessão de diretoria, né? E aí meio dá uma balança, até engrenar de novo, que nem a gente diz, né? Botar a carroça na linha certa, demora um pouco, mas eu creio que lá em Pelotas, quem não é Brasil e quem não é Pelotas é Farroupilha, né? E os mesmos que são Brasil e Pelotas torcem para o Farroupilha quando o Farroupilha joga contra alguém de fora. Isso, o pessoal é Brasil ou Pelotas e todo mundo é Farroupilha. Então, eu creio que eles têm, pro ano que vem, fazer um trabalho de recomeço muito bom aí. Continua aquela guerra lá, Pelotas, Rio Grande. Teve uma vez que o pessoal de Pelotas botou uma faixa lá, quando os times de Rio Grande ficaram na segunda divisão, futebol até aqui. Aí depois, tinha o Brapal, eu cansei de fazer de repórter lá, Brasil e São Paulo, que dava briga sempre, cara. Continua essa rivalidade, não?
Briga a gente é difícil, não tem mais, mas a rivalidade entre os times da Zona Sul, que a gente diz, Brasil, Pelotas, contra os times de Bagé e os times de Rio Grande, sempre tem. Essa rivalidade aí, a corneta, que nem a gente diz, sempre tem. Tu sabe que em Pelotas era o seguinte, o programa da Rádio Universidade, a Universidade na bola, era meio-dia a 1. E nós ficávamos lá, eu, Darcy Pino, o Poças, o pessoal, metendo bala lá no Brasil e São Paulo. E eles lá em Rio Grande ouvindo. À 1h entrava o programa da Rádio Cultura Rio Grandina. E eles de lá metendo pau aqui. Quando o jogo era lá, meu Deus, teve uma vez que eu pipoquei, inventei que eu tinha prova na faculdade para não ir lá. Tremi, não, era difícil lá. Não, é complicado. Eu já fiz, apitei já até Brasil e São Paulo, Pelotas e São Paulo, é complicado. Mas eu acho que o futebol está mais civilizado. Tem a rivalidade, eu acho que uma rivalidade sadia que o pessoal está tendo lá. Então, sempre procurando o melhor dos clubes, né? Violência, agora, hoje em dia, assim, a gente faz muito tempo que não está acontecendo entre torcidas, brigas. Tem aquela corneta que eu acho que é o bem necessário para o futebol. Eu vou encerrar aqui dando o time do Brasil de Pelotas, que eu era o setorista lá. Era o Gilberto no gol, que era de Rio Grande, ou o Sérgio. O Luiz Carlos, é o Sarará de Passo Fundo, que o Brasil contratou. Renato Mineiro, que veio do Santos. Renato Kogo, que jogou no Grêmio. E o Clóvis, o lateral do Grêmio. O meio-campo era bom. O Doraci, que faleceu há pouco. O Paulo Garça, que veio de Santa Catarina. E o Dejair, que foi do Grêmio e do Inter. E o ataque era bom. Flecha, que jogou até na seleção brasileira. O Valdeci, um centroavante que jogava de leites de contato, que foi contratado ao Esportivo de Bento, um índio goleador, e ponto esquerdo Tadeu Silva. E o técnico Laone Luz. Tu viu que eu sei tudo? Me lembro ainda? Tá bem de memória, hein? Boa de memória, hein? E o massagista era o Ceceu, que também faleceu, né? O Ceceu, né? Sim. E o Maqueira era o Borrego. Pô, até isso eu me lembro. Pô, tá bem de memória, hein? Mais de 40 anos aí, a memória tá boa, hein? Eu não era nascido ainda. Grande Maicon Zug, presidente do Sindicato de Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Vai comemorar com essa rapaziada e fazer a resenha com eles aí. Vamos continuar aqui na festa dos árbitros de futebol, no dia do árbitro, aqui no Zequinha, no Esporte Clube São José. Voltamos em seguida. Dona Teresa é aposentada. Seus filhos foram morar em outra cidade. O marido passou dessa para melhor. Nem o Silvestre para em casa. Sabe o que ela faz para espantar a solidão? Música! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O programa Maturidade Ativa é um deles. Grupos de convívio, inclusão social, oficinas e outras atividades para o envelhecimento saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Vamos embora então, continuamos aqui no nosso querido Zequinha, no Esporte Clube São José, o dia do árbitro. Essa velharada toda aí se reuniu e a juventude também, muita resenha, muita conversa. Conversar com o Flávio Abreu, o amigo Pancho, presidente do Esporte Clube São José. E o São José foi bem esse ano, cara. Foi para as cabeças, não classificou, mas foi para as cabeças, não é? Boa noite, Bolso. Uma satisfação mais uma vez estar falando contigo e tu comparecendo aqui no nosso clube. Tu que é nosso irmão, nosso amigo. Hoje a festa dos árbitros, quem teve essa ideia foi muito feliz, porque é aquele reencontro anual. Muitos não podem no final de ano, que é festa e tal. Então, no meio do ano, dia do árbitro, né, em setembro, eu acho que fica muito melhor. A gente vem aqui, como é que se diz?
jogar conversa fora no bom sentido, né? Se lembrar os bons tempos que a gente passou, as dificuldades. Já fiz uma resenha aqui, o Luiz Abel já saiu no Camburão, o Silvio Rodrigues já saiu no Camburão. Aí falei com o presidente do sindicato, agora o Maicon, e ele para mim, não, ainda não saiu, mas é difícil. Assim. Então o Maicon não é árbitro ainda. Ele tem que apanhar primeiro para ser árbitro. O árbitro que não tomou uns tapas não é árbitro. O Punch é comissário de polícia. E no interior, tu começou a apitar quando? Na década de 80 ou antes? Eu comecei em 76, eu tinha 21 anos. Mas aí tinha que levar o revólver junto ou não tinha? Tinha, depois eu entrei para a polícia em 82, né? Aí eu levava uma vez o nosso amigo João Lúcio, né? E o Vicentão, era eu, Vicente e João Lúcio, lá em Igrejinha. O João Lúcio me obrigou, não, vocês vão botar a arma em cima. Botamos a arma em cima da mesa, o delegado chamou a brigada, chamou todo mundo. Mas conta a história, vocês apitaram o jogo e terminou o jogo e vocês foram pro banho, né? E aí os caras começaram a bater na porta para roubar para entrar. Aí o João Lúcio partiu, bota a arma aí e abre a porta, foi? Foi, aí então o João Lúcio tem história também, né? Mas foi realmente, mas eu sempre vou te dizer, Bosco, várias vezes, eu fui para uma delegacia de polícia e quando eu dizia que eu era polícia, os brigadianos, eles ficavam me olhando, por que tu não falou antes? Não, aqui eu sou árbitro de futebol, sabe? Eu ia várias vezes, eu fui em grandes jogos aí e terminou nós na delegacia no interior, numa decisão Inter de Santa Maria e Ipiranga de Sarandi, era lá em Sarandi, na terra dos caos aí. Lá onde mora o Jorge Tabajara, grande lateral do Grêmio e do Inter. Eu acho que ele estava no jogo até. Não sei se ele não era o treinador, não lembro agora. Aí o Chiquinho gozou do time dele, foi um horror aquele jogo. Quem ganhasse ia para a primeira divisão. Chiquinho, técnico Francisco Neto. Francisco, nosso amigo. Aí o que aconteceu? O Ipiranga era inédito, iria subir, como não subiu até hoje. O time está fechado e tal, mas aquele jogo eu não me lembro o ano. Luiz Cunha apitando, eu e o Vicentão. Luiz Cunha Martins foi meu secretário adjunto na Secretaria de Esportes no governo Fogaça. Grande abraço, Cunha! E aí então foi um dos grandes jogos que nós fomos parar tudo na delegacia, não tinha como. Saíram no Camburão ou no carro? Não, saímos no Camburão mesmo, né? Outra vez foi eu, o Paulo Iguaraçá e o Tiqueleiro lá em Faxinal do Soturno. Eu levei, foi no meu carro, eu deixei dentro do carro. Aí nós tivemos... O revólver dentro do carro? Deixei o carro lá dentro. Carro do estado. Eu não era polícia ainda na época. Mas aí tu era inexperiente, né? Porque eu sei que quando vocês vão apitar, vocês deixam o carro longe e pegam um táxi ou carona e vão pro... Aquele troço assim, ó, nós até achávamos que não ia ter problema, mas foi um erro. Aí nós saímos do carro junto com o delegado de polícia, o cara teve que botar a pistola na cara deles, já que eles vão sair comigo. Na época um Fuca ainda, né? Aí nos levou lá na delegacia e depois nos acompanhou um pedaço da estrada para nós sair. E quando eu ia saindo de campo, o cara me jogou aqueles rádios, que era uma televisão grande assim, né? Me jogou a sorte que não pegou em mim. Não sei se eu ia estar te contando essa história aqui. Aí o Paulo Iguaraçá, eu usava um pau de cabriúva. As minhas bandeiras não é essas coisinhas hoje de Maracanã, de Copa do Mundo. E aí o Paulo Iguaraçá deu um laçaço no velho, rapaz, aí fedeu a mesma coisa. O Paulo Iguaraçá gostava de uma briguinha também. E se eu for contar as histórias, nós vamos ficar até amanhã de manhã aqui falando. Hoje tá uma barbada para ser árbitro, não. Nem vamos falar no VAR aí, que é uma muleta. Mas hoje é tudo gramado bom, vestiário bom. Até nos campos de várzea. Tu vai no sub-20, sub-18, sub-17, os campos são bons. Mas na nossa época eram potreiros, os campos aí no interior. Na minha terra, não. Também era ruim, o Guarani e no Bagé. Eu acho que o do Bagé era pior que o Guarani. Aquilo lá era puro cucuruto, como se dizia, né? Eu esse tempo falando com o Braulio lá na federação, o Braulio disse, não tinha como nós jogar lá. Uma que eles não deixavam era a bola para tudo que é lado e não tinha como dominar, a bola picava, sabe? Hoje não, qualquer estádio hoje tem grama boa, tem tudo. E a própria base, os árbitros também estão tranquilos. Hoje... Quando não tem grama boa, vocês botam, querido São José, uma grama sintética boa, hein? A grama sintética, eu digo aqui, é um custo-benefício muito grande para o clube. Porque aqui a escolinha treina às 8, o sub-15 às 10, o profissional às 11, à 1 da tarde vem mais 8, e assim vai. E no verão, forte do verão, que tem o horário de verão, vai até 7 horas, 8 horas da noite. Quer dizer, custo, aonde que é? O São José teria que alugar campo, que é difícil, hoje não tem campo para alugar.
Nós temos um campo aqui próximo que nunca quis nos alugar, que era o Itapeva. Mesmo falando com o Iura, com o pessoal de lá, que eu sou amigo deles, nós não alugamos, porque para nós os jogadores poderiam ir a pé até ali, a pé. Mas não, aí nós alugava lá do Muradás, que era lá em Canoas, que era um baita de um campo, aquilo lá era um bosque é ainda muito lindo, né? Mas eu tinha que deslocar com ônibus, aí quando a base fazia uma peneira, tinha que ir o ônibus 3, 4 vezes, depois trazer, era uma confusão. Então a grama sintética matou com isso. Eu digo, quem é bom joga em qualquer grama. Vão se lesionar, não se lesiona, então o nosso jogador e o parar no hospital sempre. Nós temos jogadores aqui, nunca se lesionam, e aí estão há 3, 4 anos aí, então não é a grama. É problema fisiológico do atleta, às vezes. Uma vez um jogador do Grêmio aqui se lesionou, mas ele torceu o pé fora do campo. Sorondo, mas já estava machucado. O castigo pegou. Mas o Sorondo já estava machucado. Estava machucado, e o castigo pegou. Aí foram jogar no campo deles, teve um jogador que se lesionou com 5 minutos, se fosse no Pastareia, a casa caía. E eu sempre disse, Bosco, nos programas que eu vou e vou dizer no teu, quando vem jogar o Inter, a imprensa colorada mete o pau. Quando vem jogar o Grêmio, a imprensa gremista mete o pau. E nós estamos aqui quietos. Até porque todo jornalista é São José, mas não defende São José. Bom, Então, assim, ó, quando vem um jogo da dupla, eu prefiro que o jogo da dupla seja sempre à noite, aqui no Pastareia, no Gauchão. Por quê? Não tem aquele calor. Daí eles param de falar um pouco. Eu disse, já estou até incomodado, é só grama. Vamos falar do jogo, vamos promover o jogo. O São José está bem, o Grêmio está bem, o Inter está bem. E aqui dentro do Pastareia é difícil nos ganhar. Nós perdemos um jogo esse ano no Pastareia. Um jogo, só para o Brasil no Gauchão. E veio aqui Remo, veio Paysandu, veio Boa Esporte, veio Luverdense, tudo time que já se jogaram na primeira divisão e não nos ganharam. Perderam, o Remo estava invicto, aqui perdeu a invencibilidade e meio que desandou a maionese, e tanto é que nem se classificou entre os 4 da nossa chave. Quer dizer, o Pastareia hoje faz uma diferença, porque o São José sabe jogar aqui e fora. Nós temos uma boa amizade com a dupla Grenal, então nós fomos jogar agora lá no Maranhão, nós treinamos lá no CT no CT do Grêmio antes e treinamos no Castelão, porque é obrigado a estar no regulamento. Mas quando nós precisamos, vamos dizer, no Gauchão nós vamos jogar contra o Grêmio, aí nós treinamos no CT do Inter. Então, e vice-versa, nós oferecemos, nós oferecemos para o Grêmio e para o Inter. Me parece que o Inter também não veio, mas oferecemos, nós ligamos. Nós temos um bom relacionamento com o pessoal do Grêmio do Inter. O Nilton conhece, todos eles estão. Milton Machado é o doutor Milton Machado que coordena o futebol. O Milton ofereceu, o Nilton também, o nosso diretor, ofereceu para o Inter. Quer dizer, está à disposição. Aí a gente até deixa de treinar para eles, treinar para depois. E os times que vêm de fora, o Hélio dos Anjos, que veio aqui com o Paysandu, veio falar comigo. Presidente, o senhor emprestou o campo para nós, que nós podíamos prestar outro, nós podíamos botar eles ali no 1º de maio, botar lá no CT. Não tem problema. Eu acho assim, que o time que vem de fora é bom de saber. Não tem. Nós somos adversários dentro do campo, fora do campo, nós somos irmãos, amigos. E eu fiz boas amizades agora com os dirigentes dessas equipes. E falando do São José agora também, que o Bosco iniciou, fizemos uma excelente campanha. Foi detalhe. Mas o ano que vem tem mais, como diz o Milton Machado disse para mim, nós vamos agora, no ano que vem, mais forte ainda, porque agora a gente já sabe como é que é as viagens, o deslocamento, o horário que tem que ir, se tem que ir 2 dias antes, 1 dia antes, porque a CBF só dá para tu ir 1 dia antes. Às vezes, tu ir a Belém do Pará 1 dia antes é difícil. Aí o clube tem que bancar, o Milton Machado, através da BC, banca, mas tem custos. Então, eu tenho certeza que o São José vai fazer um bom gauchão. E agora nós vamos disputar a Copinha, amanhã tem jogo também, nós vamos ter jogo aí. E assim, a Copinha nós vamos tentar de novo ganhar, porque nós queremos ir para a Copa do Brasil, que a gente ficou fora. E o São José dá emprego o ano todo. É um time que trabalha 12 meses. Né? Os atletas que estão aí, todos eles têm contrato até o dia 30 de novembro. A maioria, e uns têm até o final do ano de 2020. Quer dizer, então é um clube que paga em dia, os atletas gostam de jogar aqui, então sabe que dia 5 eles recebem. Então,
é um clube que todo mundo quer jogar. Grande Pancho, meu amigo. O pai dele, seu Pancho, que faleceu, mas era um grande amigão, grande parceiro. Nós jantávamos junto, dançávamos nas festas. Ah, que saudade. Alô, Teca, com 2C, que é a irmã dele. Que a minha esposa é Teca com C só. Poxa, vai fazer uma resenha com essa rapaziada. O Bosco, quando tu estava no Rio, que as duas tecas estavam lá, eu disse, pô, o Bosco é fera, aguentar duas tecas. Esse é o Pancho, presidente do São José. Roda a vinheta aí. Continuamos aqui. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vamos embora então para o último bloco do nosso programa. Eu falei, dia do árbitro, a velharada toda aqui, mas tem a juventude também. E o Douglas Silva é uma das revelações. Nós temos o Daronco, o Jean-Pierre e o Voade. E esse e o Daniel Binzi, eles estão voando por fora para chegar à FIFA ou não? É a meta final é chegar na FIFA. Aos poucos a gente está recebendo as oportunidades estão aparecendo. A arbitragem gaúcha tem uma escola fortíssima, então agora está chegando essa nova geração, essa nova leva com o Bins, agora está me dando oportunidade. Então tem que saber aproveitar o momento da arbitragem, da oportunidade que estão dando para nós e galgar degrau a degrau. Bom, Campeonato Gaúcho vocês apitaram bastante. O que é que vocês estão apitando agora? A Série C, Série B, Série A? Agora finalizou a Série C, eu trabalhei praticamente 8 rodadas da Série C, trabalhei agora na Série B, então da Série B foi em Ponta Grossa, foi Operário e Guarani. Então foi um jogo até de risco, porque o Guarani está nessa fase ruim dele. Lá no Paraná, em Ponta Grossa. Perfeito, Paraná, Ponta Grossa, foi Operário e Guarani. E na Série A, fizesse algum jogo ou não? De árbitro central ainda não, então na verdade eu já fiz o curso do VAR, a gente está trabalhando como VAR, como quarto árbitro, mas a oportunidade está aparecendo. Quarto árbitro, já fizesse? Sim, E o meu amigo Anderson Farias também, o Anderson também, um grande árbitro, vai chegar também, pena que ele não está aqui, eu já vi ele de quarto árbitro ali na Série A também. Já, nós trabalhamos, todos os jogos da dupla Grenal são os gaúchos que trabalham aqui como quarto árbitro. Tá barbada? Para a juventude apitar hoje com o VAR? Não é que seja barbada, então na verdade está inserindo uma tecnologia nova. Então a gente está aprendendo a trabalhar com essa nova tecnologia. Vamos dizer assim, talvez fazer um exemplo, são anos de profissão de um fotógrafo.
na parte analógica. A partir do momento, ele não vai perder a experiência dele, mas a partir do momento que vem o digital, ele vai ter que se readaptar, vai ter que ter a flexibilidade de saber adaptar ao digital. Então a gente está numa nova era do futebol, vamos dizer assim, é uma revolução, porque mudou muito a regra do futebol, está vindo o VAR, e todos nós, árbitros, repórteres, o público em geral vai ter que começar a se readaptar ao futebol, porque está vindo um novo futebol aí. Tu tá com que idade? 31 anos. E a FIFA é até 45? Na verdade, até os 50 anos agora a FIFA... Tá certo, porque 50 anos é jovem, né? Treino todo dia, quanto tempo? Todo dia, eu treino 2 turnos. Então, na verdade, a gente... Não, musculação, treino aeróbico, cardiorrespiratório, anaeróbio, todos. Tu é formado em educação física, não? Sou formado, sou especialista em ciências do movimento humano. Tem CREF ou não? Tem. Alô, professor Edgar Melrer, presidente do CREF. O Douglas Silva tem o CREF, hein? Fui estagiário do Edgar. E do senhor também. Lá na Secretaria Municipal de Esportes. Claro, isso aí mesmo. Então, na verdade, a gente tem todo esse trabalho. O trabalho mental também é muito importante com a parte da psicologia da CBF. Então, o árbitro, na verdade, é uma profissão, na verdade, não tem papel assinado, mas é uma profissão, é dedicação íntegra. Então, a gente estuda tanto a parte teórica, psicológica e treinamento físico. E agora com o Gaciba lá de chefão da arbitragem, com o José Mocelin junto, que conhece vocês, aumentam as oportunidades? Aumento, é notório isso aí, mas ele está dando oportunidade para quem está resolvendo dentro de campo. Isso é muito importante, os árbitros estão se sentindo valorizados, principalmente por causa disso. A partir do momento que o árbitro resolve dentro de campo, as oportunidades, as escalas falam por ela. É isso que ele diz. As escalas vão falar por vocês. Então, o árbitro que resolve dentro de campo. E isso a gente tem muito bem do Rio Grande do Sul de comando de jogo. Então, o árbitro que está conseguindo apitar o jogo sem se beneficiar, vamos dizer assim, do VAR. Errei aqui, mas o VAR me ajudou. O árbitro está conseguindo resolver, a escala vai falar por ele. Tu usa bastante a regra 18 ou não? Tem que ter o bom senso, tem que ter inteligência. Tu estava esperto? Arte sem inteligência não chega a nenhum lugar. Porque eu falei com o Luiz Abel antes. As regras da arbitragem são 17, mas a regra 18 é a principal, que é o bom senso, é o controle do jogo. Né? Perfeito. Se o árbitro não tem esse controle do jogo, esse feeling, esse cheiro de sentir para onde o jogo está indo e para onde ele pode chegar a ir, não vai ser árbitro. Preste atenção nesse nome, Douglas Silva. Vai chegar na FIFA, hein? Tá bom? Pessoal, estamos encerrando mais um encontro do esporte. 29 anos no ar. É todos os sábados. É o nosso encontro de todos os fins de semana. Espero que vocês tenham gostado nessa festa, o Dia do Árbitro, em que a velha guarda e os jovens se encontraram para uma grande resenha e uma grande confraternização. Um grande abraço a todos. Até o próximo fim de semana.